Bom, seria o Coringa, esse personagem do Heath Ledger, do Batman o 2, o Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, o próprio diabo na Terra? Não considerando questões religiosas, a figura do diabo, nem sei se existe, mas ele é a personificação, ele é o ideal, ele é realmente o zombeteiro, ele é aquela pessoa que de fato não quer nada com nada, ele não segue padrão nenhum e ele é um personagem absolutamente assustador. Quando nós falamos em um personagem assustador pro Coringa, seria um personagem de um filme, de um quadrinho, de um desenho animado. E ele é algo criado por alguém. E aí ele torna-se assustador. Só que ele transcende um pouco essa máxima de ser um personagem quando você tem um ator como Heath Ledger que acabou falecendo. E tudo bem que ele se tomou muitos remédios ali que não poderia, mas ele não conseguia mais dormir, ele não conseguia mais entrar na sua vida normal, se é que um dia teve, mas ele não conseguia após fazer o personagem do Coringa e ele acaba vindo a falecer. É algo muito pesado de pensar. O ator que faz o Harvey Dent ali, que ele fica interpretando o Harvey Dent, quando tem no filme do Batman aqueles bastidores do filme, curiosidades, e ele fala que o Heath Ledger, todo mundo fica rasgando elogios. O Nolan fala que foi a escolha perfeita, apesar da crítica. O próprio Christian Bale elogia o Heath e tal, todo mundo faz os elogios. Os mais velhos, inclusive, o Morgan Freeman, eles ficam elogiando. Quando chega no Harvey Dent, ele fala assim, ó, eu via o Heath Ledger de canto, de vez em quando, fazendo... Ele tava tão incorporado no personagem que ele ficava... fazendo algumas maluquices, sabe? Oriundas, maluquices muito pertinentes do personagem do Coringa. E aqui é muito complicado. Quando você pensa no tom sombrio, nessa figura diabólica tão presente no nosso cotidiano, você tem as imagens. Olha para as imagens. Você tem as imagens que o Nolan foi colocando em uma maquiagem muito perfeita, uma maquiagem muito presente, né? Você tem o susto, você tem o pavor, você tem o pânico de ficar olhando para aquela cara. As ideias da cicatriz, sabe como eu fiz, como eu tive a cicatriz, ele fica, né? Por que você tá com medo de mim? São as cicatrizes, e ele conta as histórias de cada vez diferente de como ele conseguiu aquelas cicatrizes e nunca sendo algo leve, sendo sempre algo pesado, vindo de um Coringa que tem uma origem muito profunda, de uma psicopatia absurda que nos leva a não conseguir tirar os olhos dele, não conseguir interpretá-lo, ser um personagem muito diferente do normal e ainda assim ser totalmente cativante, ser um personagem profundo, lindo de ver quando você tá procurando algo assim muito horripilante. Ele é horripilante. Essas aparições que ele tem no filme do Nolan, principalmente, quando ele aparece ali pra discutir com a máfia, que ele já vem contando ouvindo a piada do contador que sumiu com o dinheiro da máfia e que ele agora vai ser o agente da máfia pra poder matar o Batman. Ele vem de uma maneira que, se você olhar mesmo, aquela cena dele entrando com o lápis, se você olhar pra ele olhando pro Gimbo, pro Jimbo, se você olhar pra ele saindo por aquela portinha, você tá vendo ali uma figura diabólica. Você tá vendo ali a figura do diabo mesmo. E é um padrão que não se entende. É um padrão que nós não temos em lugar nenhum em sociedade. Nós temos naquela figura bizarra, naquela figura tão pitoresca, né? Naquela figura tão caricata, naquela figura maldita, naquela figura cheia de cicatrizes e de uma história que nós não conhecemos. É uma história que a gente fica especulando e que nós de verdade não conhecemos. Para falar muito profundamente do Coringa, nós temos que trazer o Batman. O Batman, que é o contraponto do Coringa. O Batman, ele é um personagem criado, que é um personagem hoje dessa DC. Ele é um personagem dos mais maravilhosos de todos os tempos, né? Ele é um cara bilionário, que gosta de ajudar os outros e vai entregar sua vida pelo povo de Gotham City, que é onde ele mora.
onde ele cresceu. E aquilo está consumindo a vida dele. Não em todos os Batmans, talvez, né? Um cara muito tecnológico, de muitos recursos financeiros, uma vingança, né, com seus pais que morreram pro crime na rua ali, mais ou menos a história de super-herói como de um Homem-Aranha. O Batman, ele do Nolan, esse do Christian Bale, ele não tem muito o que gostar da sua própria vida. Ele não tem muitos prazeres da sua vida. Ele tem a Rachel que ele ama, o Alfred e o Fox que ele ama e mais nada. Ele não tem nada na vida. Ele tem a mulher que ele ama e os dois pais dele. Supostamente dois pais, né? O Alfred é o meu pai adotivo dele e tem o Fox que é quem ele gosta. De resto, ele não liga pra dinheiro, ele não liga pras empresas dele, ele não liga pro poder, ele não liga pra nada. Ele liga pra cuidar do povo de Gotham. Sai à noite, mascarado, cometendo crimes, sendo perseguido por bandidos e polícia e impulsionando, né, vilões como Ra's al Ghul, Coringa, Bane, são muito pesados, né? E aí o Batman do Nolan, esse do Christian Bale, é um cara que fica muito perplexo quando o mal se instaura, quando o mal é muito profundo. Tanto que quando chega o Coringa, ele não quer nem dar atenção pro Coringa porque ele está preocupado com a máfia, com o sistema. Ele quer aquele sistema inteiro atrás das grades para poder dar paz pro povo de Gotham. Quando surge o Coringa, ele mesmo fica perplexo. E essa história do Coringa em relação ao Batman, tem aquela piada mortal, que aí é pra outro vídeo. Tem muitas histórias do Jack Nicholson, Batman antigo, tem milhares de histórias de contos Batman versus Coringa. Mas esse do Heath Ledger com o Christian Bale, esse do Nolan, é muito profundo, diálogos muito profundos e o Batman com a perplexidade enorme de tentar entender de onde vem tanta maldade, de onde que o Coringa quer chegar. Aí naquela conversa com o Alfred, é muito louco porque o Alfred ele fala: existem pessoas que não querem nada, simplesmente não querem nada. Quando um cara não quer nada, é onde você tem a grande dificuldade de tentar pegá-lo, tentar interpretá-lo. Um cara que não segue padrão nenhum e que não quer nada, ele não quer o dinheiro, ele não quer o poder, ele não quer te matar, ele não quer nada. Ele só quer ver o circo pegar fogo. O Alfred faz aquela analogia com o cara que tinha roubado as joias. E aí ele sumiu e todo mundo procurando ele. Meses depois você via as joias na mão de crianças brincando em vilarejos ao redor ali, em que não tinha nenhum cabimento. O cara roubou joias para dar para crianças e não era para ele, pro benefício, pra grana, não era para nada. Um cara assim é muito difícil de você pegar, porque ele não tem padrão nenhum. E isso torna-se uma coisa muito louca. E o Batman do Christian Bale, ele passa essa perplexidade, o que se torna uma coisa maravilhosa de verdade. O que é muito louco também, porque o Coringa, ele tenta, uma das artimanhas do Coringa, um dos manuseios, uma das possíveis vontades dele é desvirtuar as pessoas, é quebrar a honra das pessoas, é quebrar a moral, modificar as pessoas. Ele faz isso com o Harvey Dent, ele pega o principal mocinho da história, o cara que numa canetada conseguiu prender a máfia inteira de uma vez só, e ele faz aquele cara virar o vilão. Ele tenta fazer isso também com o comissário Gordon o tempo inteiro e tenta fazer com o Batman também o tempo inteiro. Ele percebe as fraquezas do Batman, percebe da Rachel, ele percebe tudo e ele coloca o Batman na loucura. Ele coloca o Batman pra se perder. O Batman bate nele de maneira violenta, jamais vista no Batman. O Batman é muito lutador, tem aquele treinamento da Liga das Sombras, mas ele não é um cara violento. Ele pega um cara amarrado, ele não bate. Numa salinha, ele não bate. No Coringa, ele bate. O Coringa, ele perde a noção com o Coringa, a ponto do Coringa quase enlouquecê-lo. E quando o Batman não vai pro lado do Coringa, ele é incorruptível, o Coringa também fica perplexo. Quando o Batman fala: você quer me matar? Eu não quero matar você, por que eu vou querer matá-lo? O mundo sem você não tem graça, tal. Então fica sempre essa questão deles um completando o outro. E isso é muito louco. Agora, o Coringa, enquanto um agente do caos, e que tenta desvirtuar, tenta corromper, tenta acabar com todo mundo ao seu redor, é algo muito chamativo e é algo que leva a gente para um lugar de desconforto, né? Fala, caramba, você pega logo a melhor pessoa e vai transformando numa coisa ruim. E isso é uma coisa que é um movimento bem diabólico, é um movimento bem de diabo, não é? Você não considera um movimento diabólico e não do diabo? Então é muito difícil realmente quando o cara não segue as regras. O Coringa, ele se chama de um agente do caos. Ele fala: eu não faço planos.
Planos quem faz são vocês, é a polícia, é o Harvey Dent, é tal. Eu não faço planos, eu sou um cachorro que corre atrás de uma moto, de um carro. Se eu chego atrás do carro e chego até o carro, eu não sei o que fazer. Mas isso também não é verdade. O Coringa, ele é um cara muito estrategista e a cada passo, a cada ação, ele está muito à frente dos outros. Então, quando fala-se muito que o Coringa é um agente do caos, ele simplesmente quer ver o cerco pegar fogo, pode até ser verdade. Isso é discutível, mas pode até ser verdade. Agora, que ele não é um cara que age por impulso e sim com inteligência e estratégia e uma estratégia muito bem pensada, isso também é verdade. Além dessa inteligência toda, ele tem uma elegância, né, exemplar. Se você olhar pra ele, aquele cabelo encebado, aquela maquiagem branca desbotada, com o batom tudo mal colocado, você fala, isso aqui é uma coisa horrorosa. Mas desde o personagem do Jack Nicholson, passando pelo personagem do Jared Leto e agora chegando no do Heath Ledger, nós temos um Coringa muito elegante, mas muito elegante mesmo. Esse do Heath Ledger, ele é um pouco diferente dos demais. Ele é um cara mais forte fisicamente, até pela escolha do ator, foi proposital. O Coringa novo aí do Joaquin Phoenix, ele é um Coringa que tá ali muito magrelo, né? Ele até se... Não sei se tem jogo de câmeras ali, mas ele é um Coringa que tá subnutrido, diria assim. Pela vida sofrida e tal, ele não come, ele não se alimenta, ele tá subnutrido. Agora, o Coringa do Heath Ledger, ele é um cara que você não sabe onde mora, você não viu de onde veio, mas os braços são musculosos, na luta contra o Batman, ele sai na porrada e dá prejuízo pro Batman. Claro que depois, na segunda página, não daria mais, mas no começo, ele é um cara que fisicamente ele é forte. Ele encara os outros na força. E o terno, que é um terno roxo, que poderia ser algo bizarro, ridículo, é um terno totalmente sob medida, é um terno que tem alguns fiapos e algumas faquinhas no bolso, mas ele é um terno sob medida de um cara que tá ali realmente na sua beligerância, sabe? Altivo, muito sabedor do que quer fazer e como quer chamar. Quando nós temos essa questão da imagem, né? Na programação neurolinguística, ela mostra muito que... PNL, né? Se você estudar um pouco de programação neurolinguística, mostra algumas artimanhas de persuasão e uma delas é na aparência. O Coringa, ele tem todo o combo da aparência. Ele tem a voz caracterizada, a voz impostada que às vezes tá assim, ó. Tá mais ou menos assim, ó. Look at me. Look at me. Ele faz assim, então ele tem essas... diferenças de entonações, ele assusta, ele não segue padrões. A voz parece fina, daí a pouco a voz é gravíssima. E aí você fica olhando e pensando, o que ele vai fazer? Qual é o próximo passo? Eu acho que procurar sempre o próximo passo do Coringa é algo muito louco, é algo muito bacana. E aí, quando você tem também a aparência física, a maquiagem por si só, ela já conversa com a gente, né? Maquiagens de Coringa são comuns, você sair como Coringa nas festas fantasias que tem por aí mundão afora. Mas ainda assim, aquela imponência que o Heath Ledger consegue colocar com a maquiagem muito feia, mas um porte físico muito interessante, é bacana, é diferenciado e ele se mostra meio torto quando ele quer, né? Andando meio, quando ele tá vestido de enfermeira, que ele anda, parece o pinguim andando, né? Os pezinhos de lado, batendo o pezinho de lado. Você fala, esse cara aqui tá tudo torto, ele tá tudo quebrado, tá tudo morrendo. Daí a pouco ele entra na máfia lá com as granadas, já desmontam aqui, colocam um lápis na mesa e desmontam um na brutalidade. Usa a faca com maestria, é um cara que todo momento nós estamos com a atenção presa. Eu assisti de novo antes de vir aqui gravar, e você fica com a atenção presa. E cada texto, ele é mais profundo do que a imagem, mas a imagem é algo assim muito interessante, mas muito interessante mesmo. O Coringa, ele coloca que a ideia dele não é fazer algo, não é pelo dinheiro. Não fazer algo, não é pelo dinheiro, não é pelo poder e sim por mandar uma mensagem. O Batman, é comum ele falar, esse Batman do Christopher Nolan, que ele não está preocupado em mostrar quem ele é. Batman, revele-se, você salvou milhares. Não vou, porque o Batman não sou eu, o Batman é uma ideia, é o que o Christian Bale lá, como é que ele chama lá, o Bruce Wayne, o que o Bruce Wayne, o Batman fala, não sou eu.
é o Batman. Então, se eu não estiver aqui amanhã, outro alguém pode pôr a minha roupa e lutar por Gotham, lutar pelo mundo, porque ele vai ser o Batman. Esse agora é o Batman. Então não precisa mostrar a identidade. Então ele passa essa mensagem do bem. Ele mudou as coisas pra sempre em Gotham City, enquanto o Coringa, num contraponto, fez a mesma coisa. Ele impulsionou da mesma maneira pro mal. Ele também consegue convencer. E aqui, eu acho que o Coringa, ele exagera, ele ultrapassa o filme. E aqui é uma questão muito paradoxal da humanidade mesmo. O que na raça humana, o que no pensamento humano, qual que é a psicologia que explica pessoas se vestindo de Coringa fora da telinha pra ir pra uma festa fantasia? Por que o Coringa é tão admirável? Quando acabou esse Batman do Coringa, eu estava lá. Eu estava lá. A história foi contada por Christopher Nolan e eu estava lá, presenciando, vendo no cinema. Quando acaba o filme, você realmente... Eu nunca fui de me vestir, tô com a camisa do Batman aqui hoje porque é meio simbólico, né? Mas eu nunca fui de me vestir com fantasia. E quando você pensa em... vou fazer um meme, vou colocar uma imagem, aquelas imagenzinhas pra colocar no meu WhatsApp. Você não pensava no Batman, e sim no Coringa. Isso era muito comum. Por que nós gostaríamos, muitos de nós, gostaríamos de ser aquele vilão? O que aquele vilão tem? É por ele não seguir as regras? É por não ter limite? Não tem limite pro quanto ele pode ir, o quanto ele pode avançar? Ou é porque ele é mais inteligente do que os outros? Quem não gostaria, né, de poder pôr fogo numa montanha de dinheiro simplesmente porque você pode, porque aquilo pra você é irrisório, aquilo pra você, se você quiser, você consegue de novo amanhã ou depois, com o próximo plano. Aquilo ali é algo secundário, quando a mensagem tem que ser passada e eternizada para o mundo. Coringa nos personagens mais pesados e tops de todos os tempos. Olha só, esse fato dele não se importar com o dinheiro, eu acho que é muito importante, porque se ele fosse um vilão, um ladrãozinho, ele seria igual quase todos os outros. Qual que é a ideia do cara? É poder? Poder, ele seria igual todos os outros. Dinheiro, ele seria igual a todos os outros. Quando ele fala, eu gosto de faca, dinamite, gasolina, olha o que eu fiz aí com um pouquinho de gasolina e umas dinamites. Eu mudei a história de Gotham pra sempre. Quando ele coloca essas questões pra gente, ele se mostra realmente algo além do comportamento corriqueiro, do comportamento normal humano. E isso, na psicologia, deve ter algumas explicações muito profundas do porquê que torna-se tão interessante. Por que o Coringa passou de ser um diabo, um cara demoníaco, um cara tão apavorante, aterrorizante, psicopata, a pior coisa que pode ter para um cara admirável. Quando ele para contar, falar algumas histórias, contar alguma coisa, explicar alguns paradoxos, algumas vias de mão dupla, nós ficamos ali ouvindo o Coringa e falando, cara, como esse cara faz sentido, né? Como esse cara é inteligente. Tudo o que ele fala faz sentido. Quando ele coloca o Harvey Dent para virar vilão também, colocando a arma na cabeça dele próprio e fala, vai lá, me atira aqui, só que não fui eu que fiz isso com você. Quem fez isso com você foram os planos seus, junto com o Batman e junto com o comissário Gordon. Ele coloca realmente a pulga atrás da orelha. É claro que isso não deveria se sustentar num personagem como Harvey Dent, talvez. Eu falo, se eu sou o Harvey Dent, bang bang. Era uma vez um Coringa. Agora, o Harvey Dent não puxar aquele gatilho também faz sentido. Mas mais do que qualquer coisa, por que o Coringa é admirável para a raça humana do bem? Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que vive normal. Por que o Coringa é tão admirável? Assustador? É fácil interpretar. Aterrorizante? É fácil interpretar. Diabólico? É muito fácil interpretar. Mas por que o Coringa é admirável? Por que o Coringa nunca acaba? Por que essa mensagem chega pra gente ainda tão presente? Isso é um dilema nunca explicado na humanidade. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse like aí. Você está aqui no Cinema com Juba. Tamo junto, um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!